O dinheiro mais difícil de ganhar é o primeiro. Não o segundo, não o terceiro, não o 100.000. O primeiro. Os primeiros 10 mil reais. E ninguém te conta isso de forma direta, porque se contasse, muita gente desistiria antes mesmo de tentar. Quando você ainda não tem nada, cada real pesa como se fosse 1 quilo. Cada conta parece um muro. Cada atraso vira um lembrete cruel de que você está começando do zero. E é exatamente por isso que os primeiros 10 mil mudam tudo. Não porque eles resolvem a sua vida, não porque você fica rico, mas porque algo invisível acontece no momento em que você cruza esse número. Algo que não aparece no extrato bancário, mas muda a forma como você pensa, age e enxerga o dinheiro para sempre. No início, o dinheiro parece fugir de você. Quanto mais você corre atrás, mais distante ele fica. Você trabalha, se esforça, passa horas tentando fazer sobrar alguma coisa no fim do mês. E não sobra. Quando sobra, é tão pouco que parece até piada. E aí vem a sensação de que existe algo errado com você. Que talvez dinheiro não seja para todo mundo. Que talvez você tenha nascido do lado errado da estatística. Mas isso é uma ilusão perigosa. Porque o problema não é você. O problema é que ninguém te ensinou como o jogo realmente funciona. O primeiro dinheiro não cresce. Ele resiste. Ele sobrevive. Ele apanha. Ele testa sua paciência. Antes de multiplicar, ele precisa existir. E fazer o primeiro dinheiro existir exige algo que quase ninguém está disposto a oferecer. Tempo sem recompensa imediata. Enquanto todo mundo quer resultados rápidos, o começo exige insistência silenciosa. E é aqui que a maioria desiste. Não porque não consegue ganhar dinheiro, mas porque não aguenta a fase em que o esforço parece não valer a pena. Os primeiros 10 mil são importantes, porque eles quebram um ciclo mental. Até esse ponto, o dinheiro é apenas algo que entra e sai. Um visitante temporário. Ele chega, resolve um problema e vai embora. Mas quando você atinge os primeiros 10 mil, algo muda. Pela primeira vez, o dinheiro começa a ficar. Ele para de ser apenas sobrevivência e passa a ser construção. E isso muda completamente a sua relação com ele. Existe uma verdade dura que poucos aceitam. Enriquecer não é sobre ganhar muito. É sobre manter. Você pode ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil por mês. Se tudo sai na mesma velocidade que entra, você continua exatamente no mesmo lugar. Os primeiros 10 mil detalhes provam para você que é possível quebrar esse padrão. Eles são a evidência concreta de que você consegue ganhar, guardar e proteger dinheiro. E quando a mente entende isso, ela nunca mais volta ao estágio inicial. E é aqui que entra algo que quase ninguém entende de verdade: juros compostos. Muita gente repete essa expressão como se fosse um mantra, mas poucos realmente sentem o impacto dela na vida real. Juros compostos não são mágicos. Eles são pacientes. Eles não impressionam no começo. Pelo contrário, parecem inúteis. Se você investe R$100 e ganha R$2, R$3 no mês, parece ridículo. Parece perda de tempo. Parece algo que só funciona para quem já é rico. Mas esse é o maior erro de percepção que existe. Os juros compostos não foram feitos para impressionar no curto prazo. Eles foram feitos para dominar no longo prazo. Eles funcionam como uma bola de neve empurrada morro abaixo. No início, ela é pequena, quase insignificante. Você olha e pensa, isso não vai dar em nada. Mas ela continua rolando, continua acumulando, continua crescendo. E chega um momento em que ninguém consegue mais parar. Os primeiros 10 mil são exatamente esse ponto em que a bola deixa de ser invisível. Antes disso, qualquer rendimento parece irrelevante. Depois disso, o crescimento começa a ficar visível. E quando você vê o dinheiro crescer sem que você precise trocar mais horas da sua vida por ele, algo muda dentro de você. Você percebe que o dinheiro pode trabalhar,
que ele pode se multiplicar, que ele pode ser uma ferramenta e não apenas uma recompensa pelo cansaço. Mas atenção, os primeiros 10 mil não são importantes apenas pelo que eles rendem. Eles são importantes pelo que eles te ensinam. Eles te ensinam disciplina, te ensinam atrás de gratificação, te ensinam a dizer não para impulsos, te ensinam a escolher o longo prazo mesmo quando o curto prazo grita mais alto. E essas habilidades valem muito mais do que o valor financeiro em si. Até esse ponto, cada gasto parece justificável. Um pequeno luxo aqui, uma compra ali, afinal, eu mereço. E sim, você merece. Mas o problema não é merecer, é o custo invisível dessas decisões. Cada real gasto antes de construir sua base financeira atrasa o momento em que o dinheiro começa a trabalhar para você. E os primeiros 10 mil são essa base. Sem ela, qualquer estratégia financeira vira areia movediça. Existe também um efeito psicológico poderoso que quase ninguém comenta. Quando você ainda não atingiu esse número, tudo parece distante. Investimentos parecem coisa de outro mundo. Liberdade financeira parece fantasia. Mas quando você chega aos primeiros 10 mil, o impossível vira plausível. Você começa a fazer contas diferentes. Começa a pensar em porcentagens, não apenas em valores absolutos. Começa a enxergar o tempo como aliado e não como inimigo. E aqui entra o crescimento ao longo do tempo. O tempo é o maior multiplicador de riqueza que existe. Não é talento, não é sorte, não é herança, é tempo bem utilizado. Mas o tempo só funciona para quem começa. Quem espera o momento perfeito perde o único recurso que não pode ser recuperado. E os primeiros 10 mil são o marco que separa quem apenas sonha de quem realmente começou. Se você investir 10 mil e tiver um retorno médio consistente, no começo parece pouco, mas ano após ano o crescimento acelera. Não de forma linear, mas exponencial. O dinheiro que rende passa a render sobre o que já rendeu. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Porque nossa mente não foi feita para entender crescimento exponencial. Ela subestima o longo prazo e superestima o curto prazo. Isso faz com que muitos desistam exatamente antes do jogo virar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você atinge os primeiros 10 mil, você prova para si mesmo que é capaz de fazer algo difícil. Algo que exige constância. Algo que não dá aplausos imediatos. E essa prova muda sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que constrói. E identidade é tudo. Pessoas agem de acordo com quem acreditam ser. Antes disso, qualquer imprevisto te derruba. Uma emergência consome tudo. Um problema vira uma crise. Depois disso, você começa a ter margem, espaço para respirar, espaço para pensar. E esse espaço mental vale ouro. Porque decisões financeiras ruins quase sempre nascem da pressão, do medo e da urgência. Quando você tem reserva, você compra tempo. E tempo compra escolhas melhores. Mas é importante ser realista. Os primeiros 10 mil reais não caem do céu. Eles exigem sacrifícios. Exigem abrir mão de coisas que parecem pequenas, mas se acumulam. Exigem enfrentar o desconforto de viver abaixo do que você poderia, para construir algo maior no futuro. E essa é a parte que ninguém gosta de mostrar em vídeos motivacionais. Não é glamuroso, não rende likes, mas é a verdade. Você vai se sentir atrasado, vai se comparar, vai achar que todo mundo está avançando mais rápido do que você. E talvez estejam mesmo, mas isso não importa. Porque o jogo não é contra os outros. É contra o tempo desperdiçado. Cada mês que passa sem construir sua base financeira é um mês a menos de juros compostos, trabalhando a seu favor. E isso cobra um preço silencioso no futuro. Os primeiros 10 mil são o momento em que você deixa de apenas reagir à vida e começa a planejar. É quando você entende que
Pequenas decisões repetidas todos os dias têm mais poder do que grandes decisões esporádicas. É quando você percebe que não precisa ganhar muito para começar, mas precisa começar para um dia ganhar muito. E talvez a maior mudança seja essa. Você para de esperar um grande golpe de sorte. Para de achar que precisa de uma ideia genial, de um negócio perfeito, de uma oportunidade única. Você entende que riqueza é construída no óbvio bem feito, no simples repetido, no chato executado com disciplina. Quando você ainda não chegou lá, 10 mil parecem uma montanha impossível. Depois que chega, você percebe que era apenas o primeiro degrau. Importante sim, transformador sem dúvida, mas apenas o começo. E isso é libertador, porque você entende que se conseguiu uma vez, consegue de novo, e de novo, e de novo. O primeiro dinheiro muda tudo porque muda você, muda sua paciência, muda sua visão de longo prazo, muda sua relação com o risco, muda sua confiança. E confiança não nasce de frases bonitas. Ela nasce de evidência, de resultados, de provas concretas de que você é capaz. Se você ainda não chegou aos primeiros 10 mil reais, não se iluda achando que eles vão resolver sua vida. Eles não vão, mas também não subestime o poder desse marco, porque ele separa quem vive apagando incêndios de quem começa a construir algo sólido. Ele separa quem trabalha apenas para sobreviver de quem começa a trabalhar para prosperar. E quando você finalmente cruza esse número, não é o valor que importa, é o que ele representa. Representa disciplina, representa a consistência, representa visão, representa a prova silenciosa de que o jogo virou, mesmo que ninguém mais perceba, mesmo que ninguém te parabenize, mesmo que por fora nada pareça ter mudado. Por dentro tudo mudou, porque agora você sabe, e quem sabe não volta atrás. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa já mudou dentro de você. Quem não quer mudar, para no meio do caminho. Dinheiro nunca foi sobre sorte, nunca foi sobre talento, e muito menos sobre atalhos. Dinheiro é sobre decisão, sobre disciplina quando ninguém está olhando, sobre continuar mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A maioria desiste cedo demais, porque não aguenta o silêncio do começo, não aguenta o esforço que não dá aplauso, não aguenta construir enquanto os outros só consomem. Mas quem aguenta, vence. Neste canal, você não vai encontrar promessas vazias. Você vai encontrar consciência, responsabilidade e a verdade que liberta. Aqui o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. Se você quer sair do aperto, se você quer aprender a controlar seu dinheiro antes que ele controle você, então você está no lugar certo. Isso é Nenê Invest. Educação financeira para quem decidiu mudar de verdade.